empregos ainda. E estamos aí também abertos à discussão da controvérsia que o Trump arrumou, não somente para o Brasil, mas para o mundo. Muito obrigado aí pela recepção, à disposição de vocês. Ô, ministro, assim, esses números a gente encontra eles facilmente na internet, mas eu gostaria de saber, primeiro do senhor, o senhor que sindicalizou, né? O senhor já foi presidente do sindicato, já foi presidente da CUT, presidente já presidiu também o Partido dos Trabalhadores. O que é ser para o senhor um ministro do Trabalho? Principalmente sendo um membro do Partido dos Trabalhadores, que lutou tanto pelos trabalhadores. Eu quero ouvir isso do senhor. Isso é muito tranquilo, viu, Rodrigo? Porque ser ministro do Trabalho num governo do presidente Lula é a missão de buscar dialogar com as partes, mas com uma clareza de quem precisa de mais atenção. Né? Quem precisa de mais atenção, de cuidar de nossa parte, é o povo trabalhador, o povo pobre, o povo da periferia, a juventude periférica, as comunidades LGBT, que muitas vezes são discriminadas, as mulheres, o povo indígena, o povo negro, os quilombolas, enfim. Então, para nós é muito tranquilo no papel de ministro de Estado, porque nós sabemos exatamente quem nós devemos cuidar. Evidente que você tem que atender um mundo empresarial, pequena empresa, grande empresa, mega empresa, multinacionais, e buscar interagir em relação a isso. E a nossa missão nesse processo é buscar cuidar da qualidade do trabalho. Não? Assim, o combate ao trabalho análogo à escravidão, o combate à exploração de mão de obra infantil, buscar orientar o processo de qualificação dos trabalhadores, os programas, enfim. Então, é muito, muito tranquilo. Eu fui ministro do presidente Lula no governo Lula I, do Trabalho. Aliás, deixei o mandato da CUT para assumir o ministério lá em 12 de julho de 2005, fiquei até 29 de março de 2007 no Trabalho. Depois, assumi a Previdência 29 de março até 4 de junho 29 de março de 2007 a 4 de junho de 2008, quando me licenciei, quando me exonerei para ser candidato a prefeito de São Bernardo do Campo. Fui prefeito 8 anos e agora o presidente Lula me convidou de novo de volta para assumir o Ministério do Trabalho. Então, pois é, mim, eu tava... É tranquilo. Eu tava, até desculpe te interromper, eu tava pensando nisso, assim, o senhor deve ser um bom ministro, né? Porque já foi uma vez, e aí o presidente Lula te chama de novo para assumir a mesma pasta, né? O que você fez de bom quando você assumiu a primeira pasta? Qual foi uma grande conquista sua para os trabalhadores? E eu queria até emendar uma outra pergunta junto. O senhor falou que quando você assume uma pasta dessa, você acaba se aproximando muito do meio empresarial, né? Essa aproximação do meio empresarial, de alguma forma, não afasta você, não anula aquele gen que você tem lá com os trabalhadores, com a classe operária. Você não passa a escutar mais a classe empresarial do que a classe operária? Existe um medo? Isso pode acontecer? Depois eu passo a bola para os meninos aqui, viu? Bom, depende. Depende muito, mas no primeiro governo Lula, o que nós cuidamos e o que ficou marcado quando o presidente Lula me convida, é importante lembrar que nós estávamos no pico da crise do mensalão e ele me chamou para assumir o Ministério do Trabalho, porque ele precisava reforçar a ação no Congresso Nacional, e o ministro era o Ricardo Berzoini e era deputado, então ele queria que o Ricardo voltasse para a Câmara e me convidou. E pediu tarefas ali, nós precisávamos trabalhar todo o processo do projeto de reeleição do presidente Lula, e eu disse a ele que eu dependia de uma conversa com ele se dava para topar ou não, porque ele disse que eu tinha pré-condição para topar ser o ministro dele. Assim, soldado, a gente assume o papel de soldado, não tem problema nenhum, mas ali eu só poderia ser útil ao presidente Lula e ao seu governo e ao Brasil se ele tivesse condição de me autorizar, de me empoderar para fazer alguns enfrentamentos naquele momento ali com a área econômica do governo, então o ministro Palocci. Diz o seguinte, eu só posso dizer para desempenhar esse papel que o senhor está me pedindo se nós tivermos o compromisso de fazer uma nova política
de valorização do salário mínimo naquela época, a restituição, correção da defasagem do imposto de renda, entre outras políticas públicas. Se ele topasse isso, eu aceitaria ser seu ministro. Se eu não topasse, eu não teria condição de deixar a presidência da CUT para vir fazer, dar continuidade à mesmice que estava acontecendo. E o presidente Lula, nós precisamos disso, está empoderado, venha, vai fazer. E nós fizemos ali uma política de valorização do salário mínimo, foi que acabou sendo uma das grandes marcas de governo, junto com tantas outras políticas públicas envolvidas. O presidente se reelegeu, fez um mandato excepcional no segundo mandato, saiu com mais de 80%, quase 90% de aprovação, bom e ótimo, tanto é que ali criou as condições de ele fazer a sucessora, elegendo a presidenta Dilma. Então, isso, vamos lá. Aqui, neste momento, é a reconstrução do ministério, porque o golpe contra a presidenta Dilma, o governo Temer, depois pariu Bolsonaro, a tragédia para as políticas públicas, fecharam o Ministério do Trabalho, liquidaram com as políticas que estavam ocorrendo, e nós estamos num processo de reconstrução. Muito difícil, mas graças a Deus está indo. E não cria esse distanciamento com a liderança dos trabalhadores, com os trabalhadores, o fato de interagir com o mundo empresarial. Aliás, quando você preside um sindicato de trabalhadores, uma das tarefas é interagir com o mundo empresarial para fazer os acordos para levar as conquistas à categoria. Então, o Ministério do Trabalho acaba desempenhando um papel muito estratégico nesse processo para gerar conquista para os trabalhadores e trabalhadoras, exatamente cobrando os empresários, cobrando o cumprimento da legislação e das condições para proteger o mundo do trabalho. Por exemplo, quando teve aquela ação na produção, na colheita da uva no Rio Grande do Sul, vocês há de lembrar, a nossa fiscalização aqui localizou na fiscalização um maus trato a trabalhadores de uma pousada que estava prestando serviço à colheita de uva. Eu estive lá, junto com o Ministério Público, chamei os donos das empresas, enquadramos, e ali nasceu um pacto que ajudou a fortalecer os sindicatos de trabalhadores. A Confederação dos Trabalhadores Assalariados do Campo, por exemplo, tem já 15 anos de existência, nunca tinha conseguido fazer um acordo coletivo com esse setor. A partir da nossa intervenção, nasce ali a possibilidade de acordos coletivos, e eles são muito gratos a isso. Então, muito pelo contrário, ele pode aproximar ainda mais a relação com os sindicatos, com os trabalhadores, e obrigando as empresas a cumprir o que elas têm que cumprir.